A nossa conversa no dia de hoje é com o médico Marcelo Bossuat, ele que é imunologista e alergista e fala sobre o furúnculo, a furunculose, já na linha com a gente. Muito bom dia, doutor. Tudo bem com o senhor? Bom dia, muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor de ter aceitado o convite da produção aqui do Manhã Bandeirantes. Agora, doutor, o furúnculo é uma coisa comum? Normalmente as pessoas têm furúnculo, né? O furúnculo é assim. Gostaria também que o senhor primeiramente explicasse, né? O que é o furúnculo? É uma espécie de espinha gigante? O furúnculo, bem, na verdade, é uma doença provocada pela ativação anormal de um germe chamado Staphylococcus aureus. É um germe que, de certa maneira, ele habita normalmente a nossa pele de forma normal, sem problemas, né? Faz parte da flora bacteriana de nossa pele, só que por alguma situação ele é ativado de forma normal, ele acaba se multiplicando e infectando o folículo piloso. E a partir dali causa aquela lesão feia, avermelhada, né, que existe um ponto necrótico dentro dela, chamado carnegão. Inflama, né? Isso, inflama, e isso acaba causando até problemas estéticos, né, porque um furúnculo, quando maltratado, quando não diagnosticado com antecedência, pode levar a feridas e cicatrizes muito feias. O senhor está falando então, na estética. Normalmente aparece onde? Em que região do corpo que é mais propensa a ter? As regiões mais úmidas, né, que são as mais comuns. Mas tudo vai depender de paciente para paciente. É lógico que depende da causa da furunculose, né? O que está causando a furunculose? E o que pode? É muito comum, no caso das mulheres. As mulheres, quando elas têm algum distúrbio hormonal, quando elas produzem um hormônio chamado testosterona em excesso, que a mulher também produz testosterona, que é o hormônio masculino, mas quando ela produz em excesso, principalmente quando existe a síndrome do ovário policístico, então pode haver um aumento do quadro de furunculose. Então, as mulheres que estão ouvindo, se por acaso você tem um insurtismo, o que é insurtismo? É aquele pelinho nos lados, né? Aquele pelinho debaixo do nariz. Se você tem também uma desregulação menstrual e tem muitas acnes, né, e furunculose de repetição, você pode estar desenvolvendo a síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome que tem que ser tratada com o uso de medicamentos e fazendo a regulação do sistema hormonal do paciente. Então, a maior proporção, a maior incidência de furúnculo é em mulheres? A gente costuma encontrar bastante em mulheres, mas não só em mulheres, né? Tá. As mulheres a gente encontra justamente quando existe uma desregulação hormonal e uma produção aumentada do hormônio sexual masculino dentro das mulheres, chamada testosterona. Mas os homens também pegam. E o furúnculo pode ser transmitido. Quando esse germe, o Staphylococcus aureus, ele se torna um germe agressivo, um germe causador de doença, você pode transmitir para outras pessoas. Por isso que o ideal, para evitar a furunculose também, é evitar usar roupas íntimas de outras pessoas, toalhas, blusas e assim tudo, calças, né? Porque essas roupas podem estar contaminadas e podem justamente infectar o paciente também. Olha que interessante. Doutor, eu tenho um e-mail que chega pra gente aqui sobre esse assunto, da nossa ouvinte Márcia. Obrigada, viu, Márcia, pela sua participação. Ela conta pra gente que ela teve 2 furúnculos quando ela era adolescente, em torno de 16 anos. Hoje ela está com 39 e ela não teve mais, não. Ela não fez nenhum tratamento, apenas retirou em consultório os furúnculos. E ela pergunta se ainda ela tem tendência a desenvolver mais. Ela diz também que ela tem um filho, hoje com 15 anos, e pergunta também se ele corre risco de ter furúnculos. Todo adolescente tem mais furúnculos do que os adultos. Por quê? Porque a puberdade, você tem um aumento, um incremento dos hormônios sexuais. Esses hormônios sexuais, eles estimulam os germes Staphylococcus aureus a se reproduzirem. Então, por isso que provavelmente ela teve casos isolados durante a adolescência e não necessariamente indica que ela vai ter um quadro de furunculose no futuro, né? A não ser que ela tenha algum distúrbio hormonal, alimentar, ou pegue de alguém, isso pode acontecer, mas não indica necessariamente que ela vai ter. Agora, uma coisa que eu gostaria também de deixar bastante claro, que eu sei que o tempo às vezes é curto, é o seguinte: o furúnculo, a maioria das vezes é um problema simples, né, que não causa nenhum tipo de situação quando bem medicado, quando bem orientado, né?
E muitas das vezes até ele evolui naturalmente sem precisar até de medicação. É isso que eu ia perguntar, assim, ele pode ser bem levinho? Exatamente. Agora, existe um quadro de furunculose que é muito perigoso, dois quadros. Primeiro é o antraz. O que é o antraz? O antraz são as múltiplas infecções dos folículos pilosos por um furúnculo. Então, se por acaso você desenvolver um único furúnculo, é bom você logo procurar um médico, já iniciar uma compressa de água quente na região para amolecer esse furúnculo, para que ele saia mais rápido, tá? E procurar um médico para iniciar uma medicação, porque esse furúnculo ele pode ser transmitido para outros folículos pilosos, você fazer um conjunto de furúnculos chamado antraz, que é mais ou menos uma lesão de inúmeros furúnculos que se parecem com uma colmeia. É uma coisa muito feia, muito desagradável, e um tratamento para isso, seria cirúrgico, em antibiótico terapia venosa. Internação, retirada por via cirúrgica e antibiótico terapia venosa. Se não tratado, isso pode inclusive levar ao óbito, pode causar uma infecção generalizada e o paciente pode vir até morrer. E outra situação também que as pessoas não se dão conta são aqueles furúnculos ou aquelas espinhas inflamadas que dão em face. Essas espinhas inflamadas ou furúnculos que dão em face são muito perigosos, porque pode ocorrer um abscesso de face e esse germe penetrar pelo nervo óptico, que é o nervo que nós temos, o nervo dos olhos, o nervo que conecta nossos olhos ao sistema nervoso central, e ele migrar pelo nervo óptico até o cérebro e causar uma encefalite e uma meningite. Nossa, então, doutor. Então, se por acaso você está desenvolvendo um furúnculo na região de face, procure imediatamente seu médico para que seja prescrito um antibiótico, seja feita medicação local, compressa de água quente, porque existe sim o risco de meningite e encefalite. Por isso, e nós sabemos o risco da meningite, a meningite mata, né? A gente agora, para o nosso ouvinte saber direitinho, identificar, como que ele identifica um furúnculo? Então, o furúnculo ele começa sempre com uma lesão avermelhada, uma lesão que vai crescendo, que dá um pontinho avermelhado e que vai formando uma lesão necrótica no meio, né? Uma lesão necrótica enegrecida, aonde nós temos o chamado carnegão. Né? Então, se por acaso você começar a desenvolver essa lesão, é importante você procurar o médico. Né? Agora, existem casos de furunculose que eles se resolvem espontaneamente, não necessariamente precisam do médico, mas se essa lesão ficar muito avermelhada, se a região acometida ela ficar muito quente, aí você tem que procurar o médico para que seja prescrito um antibiótico. Então, a lesão, ela fica mais marcada porque há o senhor falou, uma necrose na pele. Da pele, exatamente. Uma necrose no meio da lesão. Então, essa necrose é que acaba deixando cicatrizes posteriores. Né? Normalmente, o furúnculo, logicamente, mais grave, acaba deixando, então, essa lesão. Porque, assim, a pessoa pode ter um furúnculo bem leve e não ficar com nenhuma lesão. Ou, normalmente, o furúnculo deixa marca. Olha, pode ser que você tenha um quadro de furunculose leve e você não fique com a lesão, principalmente se você não tem a tendência de formar cicatriz, né? As cicatrizes elas ficam muito imperceptíveis. Agora, se por acaso você tem uma descendência afro, né? O paciente com descendência afro ele tem uma capacidade de formar mais cicatrizes do que aqueles que não têm descendência afro. Então, se por acaso você tem essa descendência afro, você vai ter uma tendência maior de formar cicatrizes. Depois que uma pessoa teve um furúnculo, ela fica medicada com algum remédio ou não? Fazer a extração e pronto, ficar acompanhando? Quando o aparecimento de um furúnculo não necessariamente indica furunculose. Furunculose seria furúnculo de repetição. Então, certo. Por acaso, se tiver um furúnculo isolado, esse furúnculo pode evoluir normalmente, somente com o uso de compressas de água quente e tratamento local, né? Não necessariamente a necessidade de você iniciar um antibiótico. É lógico, como eu falei, por acaso desenvolver uma lesão avermelhada quente, dolorosa, e piorar isso, tem que procurar um médico para iniciar antibiótico. Mas se por acaso você fizer uma furunculose de repetição, é importante nós iniciarmos um tratamento preventivo também para isso. Né? Primeiro fazer as investigações, que pode estar ocasionando isso. Problemas hormonais, problemas infecciosos, problemas nutricionais. Genética não, ou não? Tem alguma coisa também tem alguma relação, tem. É lógico que o paciente que tem um componente genético, ele acaba produzindo mais testosterona, né? Ele herdou isso dos pais e acaba tendo um aumento da furunculose, na acne, assim por diante. Então, não necessariamente o paciente que produz muita testosterona é um paciente doente. Ele pode estar produzindo porque geneticamente ele já foi programado para isso. Agora, se por acaso você tivesse furunculose de repetição, é bom você iniciar um tratamento preventivo também, com o uso de imunoterapia.
Hoje existe imunoterapia com germes dermatológicos, que nós podemos fazer aplicações graduais, baixas e aumentando progressivamente, aumentando também a concentração dessa imunoterapia, e isso vai fazer com que o paciente ele desenvolva mecanismos de defesa que não tenha mais a furunculose. A imunoterapia, popularmente conhecida como vacinas, né? Hoje nós temos essa arma terapêutica e que é muito eficaz, principalmente naqueles pacientes que estão usando cronicamente antibióticos, né? Que toda hora estão precisando de antibióticos. Então nós iniciamos a imunoterapia e a imunoterapia realmente ela consegue controlar, não cura a furunculose, mas ela controla. O paciente, em vez de ter uma crise a cada mês ou 2 crises a cada mês, ela acaba diminuindo muito a intensidade de crise, levando inclusive a uma crise ao ano, ou uma crise de 2 anos, coisas assim. A gente tem um torpedo que chega, final de celular 2188, aí ele coloca que os antigos diziam que quem tinha um furúnculo ia ter 7, e era para esperar. Ele pergunta o que o senhor acha disso. Foi o Roberto que mandou. Não, é possível, né? Porque se você não toma cuidado com aquele furúnculo, você acaba transmitindo aquela bactéria que já está ativada, né? A ser transmitida para outras regiões do corpo. Então é lógico que é possível você transmitir para outras regiões do corpo outros furúnculos. É um exemplo clássico, o antraz. O antraz que o senhor falou, né? Da colônia, né? Colônia de furúnculos, onde vários folículos pilosos são cometidos. E isso é um estado grave, é um estado que tem que ser visto logo. O paciente tem que ser internado nesse caso. Com certeza. Doutor, o senhor falou de transmissão. Transmite de pessoa para pessoa dentro de casa, não? Quais são os cuidados? Sim, transmite. Se por acaso você usar uma toalha de um parente seu, você pode pegar o furúnculo daquele paciente, né? Mas não necessariamente todo furúnculo é transmissível, como eu havia falado anteriormente. Né? O que é o furúnculo? O furúnculo é a ativação anormal dos germes estafilococcus aureus no seu organismo. Ele começa a ser ativado por algum motivo, ou distúrbio hormonal, distúrbio nutricional, distúrbio imunitário, às vezes você está com uma imunidade baixa, ele começa a se proliferar de forma normal e ele naturalmente surge do seu próprio germe, então você não pegou de ninguém. Agora, esse germe que de certa maneira está ativado, ele pode ser transmitido para outras pessoas também. Então, não é aquela coisa, né? Deus dá, Deus tira, né? Então, sentiu não aí... Não necessariamente, se você está com furúnculo, você pegou de alguém. Sim. Você pode, no caso, estar desenvolvendo esse furúnculo naturalmente do seu próprio germe. Então, isso é importante para que as pessoas não tomem, não avaliem isso de forma errada. Né? Logicamente. Então, sentiu ali... a lesão que aparece na pele, está inflamando, está crescendo, está dolorida, não tenha dúvida. Com certeza, não tenha dúvida. Vá até um alergista. Exato, pode ir no clínico geral, procurar um imunologista e é aquela coisa. A primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte: colocar a compressa de água quente e observar. Se por acaso aquilo evoluir, a água quente sozinha ela não vai funcionar. Então há necessidade de usar antibiótico para que aquilo não vire um abscesso, né, e uma celulite. Celulite não é lipodistrofia, não confunda celulite. Em medicina, a celulite é a inflamação do tecido celular subcutâneo, que é uma situação bastante desagradável, onde existe uma infecção muito importante da região que fica abaixo da pele, né, o tecido celular subcutâneo. Não é lipodistrofia, aquele problema que causa em homens e mulheres quando usam biquíni ou calções de praia. Com certeza. Então não confunda isso. Então o que acontece? Se por acaso você vier a desenvolver um quadro de furunculose, faça o compressa de água quente. Pode ser que ele evolua naturalmente, que ele estoura. Regrida, né? Agora, existe muita simpatia. Tem gente que coloca alho, coloca um monte de porcaria em cima da lesão. Isso só vai piorar. Só vai aumentar o risco de você se infectar. Não vamos confundir com berne também, né? Exatamente. E outra coisa muito importante, por acaso, se você está desenvolvendo também isso de repetição, é bom você também fazer a atualização da vacina antitetânica, porque a chance de você pegar tétano nessa lesão também aumenta. Então, fazer a atualização da vacina antitetânica sempre é importante. O senhor falou de cirurgia, né, no caso de alguns, né, mas também há procedimentos no ambulatório mesmo, no consultório do médico. Ele faz o quê? Uma pequena incisão para tirar aquela área de pus, a área necrosada? Isso, ele pode fazer uma pequena incisão, retirar aquele carnegão, né, e depois passar medicamento para casa para que
aquela lesão ela se cure de uma forma menos agressiva, né? E existem alguns medicamentos também, quando prescritos pelo médico, podem diminuir o tamanho da cicatriz. Há necessidade de colocar algum dreno, essas coisas, para fazer o vazamento? Isso só na complicação, né? No caso, se esse furúnculo ele vomitou um abscesso, em alguns casos você precisa drenar. Você precisa drenar esse abscesso. E isso aí um cirurgião geral ele faria, né? Ah, perfeito. Tem mais alguma informação que é importante da gente passar para o nosso ouvinte, doutor? Eu gostaria só de reafirmar essa questão da furunculose ou das acnes complicadas, da gravidade em face. Tá? Eu já peguei alguns casos de pacientes que vieram desenvolver problemas severos por causa disso, abscessos em face. Então, por acaso, se você desenvolver alguma lesãozinha que está piorando na sua face, está avermelhada, não hesite em procurar um posto de saúde, não hesite em procurar um seu médico de confiança, para que seja prescrito imediatamente um antibiótico, porque a lesão em face, o abscesso em face, provocado ou por furunculose, ou por acne, ou por qualquer outro tipo de infecção de pele, pode levar ao óbito. Isso eu já vi alguns casos acontecendo e é bastante importante você ficar atento a esse problema. Agora, doutor, locais, né, que o senhor falou, né, uma última dúvida. Face, pescoço, coxas, axilas, nádegas, na cabeça pode aparecer também ou não? Pode aparecer mais raro, mas pode aparecer no couro cabeludo, né? Isso, no couro cabeludo. Exato. Tá certo, então. É possível. Então, ficar atento a tudo isso. Obrigada, doutor, pela conversa no dia de hoje. Eu que agradeço o convite, um forte abraço a todos. Muito obrigado. Obrigada, um ótimo dia. Nós conversamos com o médico Marcelo Bossuat, ele que é imunologista e alergista, falando um pouco sobre a furunculose e também sobre o furúnculo.